Você tem vivido um processo de luto e nesse processo você tem assim percebido que o seu desânimo aumentou, ou até pelo contrário, você percebeu que a sua revolta, a sua raiva chegou, ou então você perdeu a vontade de acreditar na vida? Bom, quero dizer para você uma coisa, diante desse processo é preciso dizer sim à vida. Vou até o final te explicar direitinho o que eu quero dizer para você. Eu sou Leandro Chaves, psicoterapeuta, filósofo, teólogo, sempre pronto a te servir e ajudar a você a superar e vencer o seu processo de luto, de perda e de ruptura. Nesses dias eu fiquei pensando numa coisa muito interessante. Na vida a gente possui 3 momentos. E aí eu fiquei pensando, nossa, interessante isso. O momento quando você nasce, que você chega no mundo, o momento quando você está no seu processo de construção existencial e o momento de partida, onde você deixa esse mundo, a hora do adeus. O primeiro momento e o terceiro momento, a sua chegada e a sua partida, o seu adeus, a sua despedida, são momentos que nós não temos o poder de decisão, não temos poder de escolha. Não podemos escolher, como chegamos no mundo, não. Esses dias eu estava conversando com a minha mãe exatamente isso, Eu falei, mãe, como é que foi a minha chegada? Como você que escolheu, você e o pai, vocês decidiram por isso ou não? Como é que foi? Ou foi um imprevisto? Chegou de surpresa? E ela disse, contando como que foi, chegou de surpresa e tal. E nessa situação toda, eu já era o terceiro filho, Eu sou o caçula de 3 irmãos que nós somos. Bom, nesse processo todo foi muito interessante. Eu fiquei percebendo, como que a gente não tem o poder de escolha. A gente não escolhe vir ao mundo, você não decide vir ao mundo, não? Bom, depois tem um terceiro momento. Esse terceiro momento também nós não temos escolhas, Que é o adeus, a despedida, Quando eu passei por um processo da perda do meu pai, foi um processo muito forte, muito doloroso, porque eu era muito vinculado a ele, muito unido, a presença dele na minha vida tinha e tem ainda, um significado muito grande. E aí naquele processo ali do adeus, eu fiquei olhando para aquele processo e como eu resgatei, pensando, resgatei exatamente isso. Como é que a gente não escolhe a hora como a gente quer ir e também a forma como nós queremos ir? Não, diante da vida, diante da existência, as coisas vão acontecendo, não? Mas tem o segundo momento que a gente sim decide. O segundo momento, que é a construção existencial da nossa vida, depois que nascemos e antes da partida, é interessante. Independentemente do que estiver acontecendo com a gente, nós somos responsáveis em construir essa vida. Bom, primeiramente, o adeus depende muito do modo como construímos a nossa vida. A nossa visão de finitude, a nossa visão de que caminhamos por uma despedida, a nossa visão de que a vida é breve, não? Eu até sempre tenho uma frase que eu adoro, que eu falo, A vida é muito breve, nessa brevidade, cada sorriso se torna muito sagrado, muito especial. Mas eu quero dizer que aí nesse processo, então, antes da partida, ele é muito importante e vai até determinar a forma como partimos. E nesse processo nosso de construção existencial, é um processo que precisa ser feito principalmente com sim à vida, sim à nossa construção existencial. Por quê? A vida não é feita só de bonança, de conquistas, de nascimentos, de sonhos realizados, enfim. A vida não é feita só com a sua conta bancária funcionando lindamente, perfeitamente. A vida não é feita só com seus passeios, viagens, as comidas gostosas que comemos, não? Quantas pessoas que eu atendo hoje na psicoterapia e que vivem luto de comida? O que é o luto de comida? Pense bem, gente, você pode até pensar que isso não acontece, mas acontece muito. Pessoas que gostam de comer de tudo de modo saudável e de repente por causa de um diagnóstico, alguma doença, ela foi então proibida de comer aquilo, ela não pode mais se alimentar daquela comida que ela gostava muito. E aí ela precisa entender o que está acontecendo com ela. É como se fosse um luto, não? Um luto, é um rompimento, é uma perda. Então a vida não é só feita de viagem, a vida não é só feita de quando a gente come alguma coisa gostosa, ou então quando estamos conversando com amigos, ou então quando eu estou gravando esse vídeo para você. A vida ela também é feita de pontos cruciais. E são esses pontos cruciais que determinam o rumo da nossa existência. São os pontos que nos atravessam, os pontos de desconforto. A vida é feita também
com a construção existencial com base nas suas rupturas. As rupturas que nós temos diante da vida são as rupturas que mais nos ensinam a viver e mais nos ensinam a construir processos. Eu fico olhando, quando perdemos alguém, quando perdemos um filho, quando perdemos um pai, quando perdemos uma mãe, quando perdemos um marido, ou quando perdemos uma esposa, quando perdemos alguém muito querido, um amigo, uma amiga, nossa, quanta dor assimilamos por isso. E quantas vezes nós fugimos desse processo. Fazemos tudo ao contrário. Queremos esquecer, queremos não pensar, queremos fugir, queremos deixar. E o contrário. O processo de luto eu devo assumir. Eu devo dizer sim para ele. Eu devo dizer sim também para as rupturas, porque talvez ali seja uma grande pedagogia da vida para mim. Talvez até mesmo se você é uma pessoa que acredita, se você tem fé, não sei como é a sua fé, mas se você acredita, talvez seja até mesmo esse sofrimento, essa ruptura, uma grande pedagogia divina na sua história, uma intervenção de Deus, querendo te ensinar através de uma dor, de uma ruptura. E aí que eu quero dizer para você, nesse processo nosso de construção existencial, entre a nossa chegada e a nossa partida, o nosso sim, ele é fundamental. Eu dizer sim para a minha vida. E eu abraço o que a vida me dá. As coisas boas, felizes, magníficas, extraordinárias, brilhantes, incríveis, mas também as experiências trágicas, as experiências de dor, as experiências de sofrimento, os momentos que eu tenho que me superar, que eu tenho que vencer. E eu penso muito nisso. Eu lembro quando eu perdi o meu pai, que história foi aquela fase da minha vida. Eu não queria perder o meu pai, eu não queria passar por aquela dor, eu não queria passar por aquele problema, mas foi exatamente enfrentando. E foi uma das maiores épocas na minha vida que eu mais refleti sobre a morte e que mais trouxe para mim aprendizado. Porque os aprendizados que eu tive na época pós-morte do meu pai, naquele momento de luto, os aprendizados que eu tive naquela época de finitude, de brevidade, de missão, de propósito, de que a nossa vida não é aqui, não é feita para durar aqui, nossa vida é feita para um momento eterno, para durar em outro lugar que não é aqui. Aqueles ensinamentos que eu tive são ensinamentos que hoje regem a minha existência, ensinamentos para a vida toda. E eu só vou viver esses ensinamentos quando eu digo sim à vida, sim ao processo de luto, sim ao processo de perda, independentemente. Não sei se você perdeu alguém agora nessa experiência de pandemia. Não sei se você perdeu alguém por algum acidente, ou por alguma doença, ou por o processo de envelhecimento. Não sei o que aconteceu, mas eu sei que a dor deve estar sendo grande. E o primeiro passo é você se apaixonar em construir um processo, umas etapas, construir um passo a passo. Se apaixonar em dar conta dessa grande pergunta que a vida está fazendo para você. Mesmo nessa dor, você pode viver e pode construir uma história linda, maravilhosa e mais. Agora, uma história mais plena de sentido. Se você gostou desse vídeo, se ele fez para você um grande momento de reflexão, bom, queria que você viesse comigo, deixasse um comentário, salvasse esse vídeo, compartilhasse com alguém que está passando pelo luto e vamos fazer essa grande jornada, porque nós precisamos, queremos e necessitamos tratar do nosso processo de superação do luto.